Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcos Romeu do canal Romeu Esportes. Rapaziada, começou a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos dois jogos, o jogo entre o Atlético Goianiense e o Criciúma, que foi um jogo ruim pra gente tricolor. O time do Criciúma vence a equipe do Atlético Goianiense por 2-0 e chega ali 35 pontos. A equipe do Atlético Goianiense praticamente rebaixada, né, galera? 21 pontos somente aí, muito... Já ficaria 9 pontos ali para sair da zona de rebaixamento. E não vem fazendo também uma boa campanha, por isso que é difícil de tirar essa pontuação. Depois tivemos a goleada do Flusão de 1-0. A equipe do Fluminense vence o time do Cruzeiro por 1-0 num jogo bem bacana, né? Tivemos ali o Diniz enfrentando o Fluminense, a torcida deu aquela moral ao treinador que nos deu uma taça Libertadores da América. E assim, eu acho que como a maioria dos tricolores devem ser muito grato a Fernando Diniz. Essa é a minha opinião. Aproveitando, pedindo para vocês deixarem um like no canal e seguirem a gente, que isso é muito importante, tanto para o crescimento do canal, tanto para o YouTube indicar a gente para dar mais informações para vocês aqui. Então, vamos comentar um pouco o jogo de ontem do Fluminense, rapaziada. O time do Fluminense, que entrou no primeiro tempo numa correria danada, tanto o Fluminense quanto o Cruzeiro, porém, em poucos minutos já começou a aparecer os problemas das duas equipes, é claro. Mas vamos frisar no Flusão. O Flusão, um espaço enorme, um buraco no meio de campo, deixava o Matheus Pereira, que é o grande jogador aí, inclusive um dos grandes jogadores do Campeonato Brasileiro, mas, na minha opinião, um dos principais jogadores do Cruzeiro. Ele e o Willian são a base do time. Então deixavam o Matheus Pereira pensar em todas as jogadas, ele recebia a bola com muita vontade no meio de campo, e isso ocasionou muito problema para a equipe do Flusão, galera. Quase tomamos o gol com a bola na trave, a bola bateu no pé do Marcelo ali, quase que em cima da linha, e o Thiago Santos conseguiu evitar o gol. Tivemos outro lance também, onde entrou sozinho, se não me engano, foi o Caio Jorge, mas o Fábio também pegou essa bola, e com isso ficava visível ali, não sei se por nervosismo ou falta de adaptação ainda da estreia do garoto Hugo pela equipe do Fluminense. Tivemos então o primeiro tempo bem equilibrado, uma correria danada, sem assim, os esquemas táticos muito ruins de ambas as equipes, inclusive do Flusão. Voltamos no segundo tempo com algumas mudanças, Facundo Bernal no meio de campo, que na minha opinião foi o ponto crucial da partida ali, onde o Mano acertou o time. Finalmente o Mano conseguiu corrigir um erro da equipe no intervalo. Daí então o Fluminense começou a jogar. O que acontece? No primeiro tempo também a gente notou, esqueci de falar aqui, o buraco que o Marcelo também deixa e causa uma dificuldade enorme na defesa, porque as jogadas são tudo no espaço onde o Marcelo sobe e realmente não tem o pique para voltar ainda. Ele é um cara muito importante para o time do Fluminense, porque é um jogadoraço, né? Um craque de bola, mas eu acho que na lateral a gente corre muito risco de colocar o Marcelo ali, ainda mais na atual circunstância, onde é muito importante que o Fluminense não tome gol. Enfim, outro fato muito importante, é o primeiro jogo do Mano Menezes sem o Thiago Silva, em que o Fluminense não perde. Vencemos a primeira partida sem o Thiago Silva. Né? O Mano Menezes ali estava perdendo todos os jogos ali praticamente. No Brasileiro foram 4 jogos e 4 derrotas. Né? Tivemos ali com o Thiago Silva, tivemos um empate, salvo engano, na Copa do Brasil com o Juventude, aquele 2-2. Né? Bom, beleza, rapaziada. Voltamos então para o jogo aqui. No segundo tempo, o Fluminense corrigiu ali aquele erro de marcação no meio de campo, ali com o Facundo Bernal. Mas nós temos uma dificuldade muito grande. Esse menino Cauã Elias, ele é um goleador, a gente sabe disso. É um artilheiro do Fluminense, aí, salvo engano, aí no Campeonato Brasileiro. Mas deixa muito a desejar em raciocínio, em conclusão. Ele não é um cara tão produtivo. Se não faz gol, passa em branco, não produz muita coisa lá na frente.
Eu rezo todos os dias pro Cano voltar à velha forma de 2023 e 2022, porque senão também seria uma coincidência aquele Cano de 2023. Mas não, ele sempre fez ótimas temporadas e agora que vem de uma contusão, dificilmente aí o Cano volta a jogar aquele futebol antigamente. Na minha opinião, é um jogador que a gente, inclusive, já temos que pensar numa reposição pro Cano. Mas isso é a minha opinião. Não esqueça, deixe a sua opinião aqui, que é um prazer sempre estar repostando aí os comentários de vocês aí, tem que estar geralmente respondendo a vocês aí. É muito legal isso quando há essa interação. Enfim, voltando ao segundo tempo, achamos aquele gol, um golaço do Fluminense ali com o Ganso. O Ganso que, na minha opinião, é um dos melhores meios de campos que a gente tem no país. Mais uma vez, um passe magnífico ali, deixou o Arias na cara do gol e o Arias fuzilou e fizemos 1-0. Foi então o segundo tempo muito bom da equipe do Fluminense, porque não tinha aquele espaço que deixava o Cruzeiro jogar. Agora, falando um pouquinho da situação do Campeonato Brasileiro, tá certo? Olha, temos os jogos aqui, eu estou com a tabela aberta, que interessam pra gente, tricolor. O jogo de hoje é um jogo interessante entre Grêmio e Fortaleza. Fortaleza briga pelo título. O Grêmio, com seus 32 pontos, é aquela galera que está na briga ali para não cair, né? Acredito que do 11º para baixo ainda corre muito risco e o Atlético Mineiro vai escapando por pouquinho ali com seus 36 pontos, né? Mas é porque o Atlético também tem 2 jogos a menos, né? Então do Criciúma para baixo a gente tem o risco de queda. São 35 pontos do Criciúma contra 28 do time do Vitória. Então, galera, voltamos ali ao Campeonato Brasileiro. Então, torcemos aí contra o Grêmio. Eu torço até pro Grêmio não cair. Sou bem sincero, gosto do Renato Gaúcho. Acho que o Grêmio passou por todas as dificuldades no início do ano, naquela tragédia lá que nós tivemos no Sul, e não merece cair para a segunda divisão não, tomara que se recupere, mas o seu adversário direto, eu vou torcer aí por Fortaleza a passar por cima, que eu não sou nenhum maluco, né? Então aí, beleza, depois temos o jogo entre Atlético Mineiro e Vitória. Espero que o Atlético Mineiro ele vença o jogo, é muito favorito, a gente tem que torcer contra o Vitória. O Vitória é o 17º colocado, tem 28 pontos contra 30 do Flusão. A vitória do Atlético já nos coloca na frente do Vitória. Depois temos Bragantino e Palmeiras. O Palmeiras ele briga pelo título do Brasileiro e o Bragantino nessa situação com seus 33 pontos ali, perdendo também fica complicado, mantendo uma diferença a princípio de 3 pontos Fluminense e de 5 pontos para a zona da degola no Campeonato Brasileiro. Depois temos ali o Atlético Paranaense e Botafogo, lembrando que o CAP tem apenas 31 pontos, precisa muito da vitória, o que atrapalharia o Fogão nessa disputa da liderança do Brasileiro. Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras jogam fora de casa, porém com adversários nem tão complicados assim. Acredito que mesmo jogando fora de casa, o Botafogo é favorito e tem tudo para vencer o time do Atlético Paranaense, que nos ajudaria bastante, deixando o Atlético Paranaense com apenas 1 ponto na nossa frente. Lembrando que o Atlético Paranaense tem, completando esse jogo contra o Botafogo, vai ficar um jogo a menos do que a equipe do Fluminense. Inclusive, esse jogo a menos do Atlético Paranaense é o jogo contra o Flusão. Depois temos Bahia e Flamengo, jogo que pra gente não interessa em nada, então a gente vai passar batido, porque é briga lá em cima, a gente não tá nessa briga. Temos Corinthians e Internacional, o jogo na Neoquímica Arena, um jogo importantíssimo para a equipe do Corinthians, que tem seus 28 pontos e joga contra o time do Internacional, que vem muito bem no campeonato, inclusive marcando muitos gols. É um time muito complicado, inclusive é um jogo muito parelho. O Corinthians briga, né, contra o rebaixamento e o Internacional definitivamente entra na briga do G4 aí. Internacional que tem um jogo a menos do que a galera que está lá em cima, menos, né, o Flamengo, que também tem esse jogo a menos, estão na briga aí pelo G4. Então é importante o Internacional vencer esse jogo, vamos ver no que dá. Sou Inter desde pequenininho, rapaziada, não tem como. Depois temos Cuiabá e São Paulo, o time do Cuiabá vem mal no campeonato, 19º colocado, também parece que esse ano dificilmente vai escapar desse rebaixamento, que nunca aconteceu desde quando subiu, mas pega uma pedeira contra o São Paulo Paulo briga também pelo G4,
Acredito que o São Paulo é muito favorito e o Cuiabá vem a perder esse jogo aí. E por último temos Vasco e Juventude. O Juventude tem 33 pontos, o Vascão está bem no campeonato com 36. É muito favorito contra a equipe do Juventude, joga dentro de casa. Lembrando que o Vasco vem deslanchando e vem mandando muito bem nos seus jogos ali. Perdeu o jogo da primeira semifinal da Copa do Brasil, é verdade, mas jogou bem contra o Atlético Mineiro, que manteve vivo na competição para chegar a uma final, né, histórica, que não acontece desde 2011, salvo engano. E vamos ver aí se o Vasco vem com tudo também pro brasileiro, porque inclusive tá ali, é G10 do campeonato, e tá tentando entrar naquela briga ali dos 40 e poucos pontos ali. Vencendo, chega aos 39. Tem um jogo a menos, né, o Vasco da Gama, do que o Cruzeiro, que é seu adversário direto. Por isso é muito interessante o Vasco vencer esse jogo. Então é isso, rapaziada. É uma tabela complicada ainda pro Flu, né? Mas vamos torcer para que tudo dê certo e a gente consiga pelo menos sair dessa nhaca do Z4 aí, já que nós passamos a maioria do tempo do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Inclusive vai ficar inesquecível para quem é tricolor as 8 rodadas que nós passamos na lanterna do campeonato. Então temos que dar uma resposta. O time do Fluminense contratou para melhorar e tá difícil a situação, mas que não é impossível. Inclusive vem se tornando um time que dá para brigar ali contra os times que estão acima da gente, né? Então é o que eu tenho para falar hoje para vocês. Volto a pedir para vocês que deixem um curtizinho aqui no canal, sigam a gente aí que é muito importante e deixe seu comentário, que é importante também, e eu costumo realmente responder a todo mundo. Eu adoro essa resenha. Pode discordar de mim, que é muito bom quando eu tenho alguém para discordar, porque opiniões diferentes é o que chama atenção, tá bom? Diante disso, agradeço a todos, fiquem com Deus e fui!